da juventude. E neste pleito a gente consegue se tornar candidato muito por conta de que havia dentro do Partido dos Trabalhadores, que é o meu partido, por parte de algumas pessoas, uma leitura de que nós não conseguiríamos ganhar a eleição, que a prefeita vinha de uma gestão muito bem avaliada. Aliás, ela perdeu a eleição com 70 e poucos por cento de bom, ótimo e regular. E a gente, só para a gente perceber o quanto há de expectativa em nossa gestão. E eu passei a minha vida toda vivendo na zona rural de Antônio Cardoso. Tive uma infância de pobreza, né? Muita pobreza. Naquele tempo a gente não tinha muitos acessos a bens materiais. Trabalhei muito na roça, né? Tirando terra, estocando. No campo do comércio eu vendi picolé, vendi cocada, vendi geladinho, fiz jogo do bicho, eu era cambista. E repeti de série também. Eu fui uma pessoa que tive uma irregularidade estudando, porque eu na terceira série eu passei 2 anos repetindo, na quinta série eu passei 3 anos. Aliás, isso foi nos finais dos anos, foi nos anos 90. Antônio Cardoso hoje tem sua nota no Índice de Desenvolvimento de Avaliação da Educação Básica, que é o IDEB, puxada para baixo por conta da repetência também, que é a distorção de idade série. Então temos problemas para resolver no campo histórico. E eu sou pai de 2 filhos, Sara e Vitor são meus filhos. Tessa, mãe deles, minha companheira. Moro em Antônio Cardoso, sou filho de 5 filhos, né? Que é mãe que tem Marluce, Antônia, que é Neném Dico, eu e Marilda, que fia. E tenho um histórico em Antônio Cardoso, também fui professor. Das escolas que eu passei como estudante, o Colégio Fernando de Santo Estevão Velho Distrito e o Colégio Antigo ACM, que hoje é Nivaldo Nascimento, também é professor. Então eu tenho essa história no município de Antônio Cardoso. Esta eleição especialmente, uma eleição que tinha assim, uma descrença quanto ao meu nome, e a gente conseguiu com muita coragem, com muita determinação, ir para dentro dialogar com as pessoas e ganhamos a eleição. Uma eleição que eu nem existia como candidato, também não existia uma previsão de se ganhar a eleição da prefeita. Quando meu nome surge no município foi um motivo de chacota. As pessoas riam quando eu falei que ele estava ser candidato, porque achavam que não tinha possibilidade de ganhar a eleição. E eu tenho dito o seguinte: isso é para provar que ninguém ganha jogo de véspera. E sapato alto não leva a gente para lugar nenhum. Eu acho que a humildade a gente deve ter sempre pés no chão, porque o jogo só termina quando acaba. E a gente mostrou nessa eleição que as pessoas que criticavam, que faziam chacota, charlas e tal, hoje às vezes não tem o que dizer. E uma coisa que aconteceu no Cardoso, por exemplo, quando eu disse que eu toparia ser candidato pelo Partido dos Trabalhadores, para não ficar essa candidatura que tinha 3 nomes, o partido rachou parte do PT, os neopetistas, pessoas que entraram no PT depois, que entra porque acha que vai ganhar a eleição, ou às vezes acha que somente disputa essa eleição para ganhar, não disputa-se por projetos, saíram do partido. Boa parte do povo que era do PT foi apoiar a atual prefeita. Inclusive o ex-prefeito foi apoiar, o presidente do partido saiu, foi apoiar a ex-prefeita. Pessoas que foram militantes, foram históricos do partido. Militantes não no sentido histórico como nós fazíamos, mas pessoas que entraram no partido, todos saíram, porque acharam que a gente não ganharia a eleição. E a vida não se faz somente para ganhar a eleição, a gente faz para ter projetos de sociedade. Se o meu projeto não coaduna com o seu projeto, eu não posso te apoiar para ganhar a eleição. Eleição é uma passagem, a política é permanente. É como quando a gente estuda na geografia, né? Rios permanentes e rios temporários, permanentes ou perenes. Então a gente tem que entender que a gente disputa a eleição para aplicar um projeto e não disputa a eleição independente do projeto que seja. Eu sou homem de projeto, todos sabem da minha postura social e eu disputei acreditando no meu projeto. E a prova importante, Mai, é que o povo de Antônio Cardoso acreditou em nosso projeto. E nós temos um compromisso de Antônio Cardoso, um compromisso muito
Eu costumo dizer que é um compromisso muito... não podemos vacilar, muito de responsabilidade, porque do outro lado, do nosso lado, só teve participando pessoas históricas na política, o ex-prefeito Baixa Fria, que eu mando aqui um abraço, que é o pai da vice Jamile, que é da atual vice-nada, e pai da próxima vice Jamile, que é minha vice. O vereador atual Valdemar, que tem histórico na política, e depois o vereador Carlinhos e Cecília, né, e Oséias, que são vereadores de mandato. E o restante do nosso grupo foram pessoas já na política de neófitas, né, pessoas de primeira viagem. Tanto que nós fizemos um grupo de vereadores, 3 vereadores nossos foram eleitos pela primeira vez, elegemos 5. Nossa coordenação de campanha não tem histórico de coordenar a campanha. Do outro lado, tinha as pessoas que tinham muito mais experiência. Também isso aponta para a gente ver que está uma informação de renovação na política. E o povo de Antônio Cardoso topou dialogar com a gente, topou construir com a gente, e a gente conseguiu ganhar uma eleição improvável. E a gente hoje se torna uma referência na Bahia, pelo que a gente fez, também no Brasil. A gente tem falado com muitas pessoas, mesmo porque no campo racial, Antônio Cardoso nunca tinha tido um candidato disputando para a eleição negra. Né? Antônio Cardoso é um município que tem 95% de pessoas negras, 55% mais ou menos de pretas, é o município mais preto da Bahia, é o segundo mais preto do Brasil, e pardas tem 40 e poucos. Então isso demonstra que é também uma eleição que nos aponta para uma orientação no sentido racial, de como a gente fazer para incluir as pessoas. Temos tido na nossa nomeação do secretariado uma responsabilidade de poder fazer indicações que contemplem a questão racial. E temos questões ainda para ser resolvidas, né? Que são questões, por exemplo, no campo que tipo de intersecção, né? Tipo assim, até agora nomeamos mulheres e homens, mas nós não tivemos nenhum ponto de intersecção de mulheres negras, por exemplo. Nós temos tempo de poder qualificar as pessoas, poder entrar. Eu não falo de qualificação universitária, política não universitária. Eu não estou prefeito porque eu faço doutorado. Eu estou prefeito porque eu faço política. Então eu não quero saber necessariamente se a pessoa tem nível de doutorado ou se a pessoa é analfabeta. Eu estou falando de política, qualificar no campo da política, para que a gente possa, não é somente ter símbolos são importantes, mas eu falo de nós termos pessoas que compreendam o traçado da política. Fazer política é escutar muito, dialogar bastante, entender o que, como diria Carlos Drummond de Andrade, poeta, as idiosincrasias das pessoas, as particularidades das pessoas, os lados das pessoas, para que a gente possa cuidar das pessoas de acordo com as pessoas entendem de mundo. E se as pessoas entendem de mundo de forma que a gente considera que seja... Lembrei de outro cabra da teoria, né? Aristóteles, que ele tem um livro chamado Ética a Nicômaco, que seja desviante do ponto de vista ético para trazer as pessoas para o centro. Que a gente não pode ter uma proposta política de a gente achar que a gente é melhor que os outros sem ter o princípio ético como o princípio que nos orienta. Então eu falo disso, eu acho que a gente tem que formar pessoas. Nossa gestão vai focar muito em formar pessoas. Fico muito feliz quando eu vejo jovem como o Gabriel numa bancada dessa, porque a gente pensa no futuro, né? As pessoas quando falam para mim, Josivaldo, você vai ganhar eleição agora, ganha mais 4 anos, aí depois você ganha 8 anos, depois Jamile entra, depois você volta. Eu digo, olha, se eu fizer isso, eu não cresci na vida. Porque assim, a prefeitura é namorada de ninguém. Eu não quero passar a vida toda, 8 anos, 16 anos em prefeitura. Tem um mundo grande para a gente poder conquistar. Então eu quero formar quadros para que a gente possa sair e deixar quadros qualificados para gerir e dar continuidade ao município, sentido de desenvolvimento. Então, é isso que eu almejo, é isso que a gente vai investir. Teremos uma gestão com muita gente jovem trabalhando. Não é trabalhando como office boy, não, que é o faz tudo. É trabalhando nos espaços de aprendizagem para poder depois assumir os destinos do nosso município. Isso é importante. E assim, você que nos trouxe aqui, né, para quem não lhe acompanha, você trouxe toda a dificuldade que você vivenciou, né, até chegar ao êxito, né, que foi o pleito, né, eleito. E assim, hoje você é o prefeito
que vai governar a cidade do Cardoso para quem te apoiou e para aqueles que também não te apoiou. E essa é a sua visão, porque assim, eu acompanhei a sua última entrevista, você é um cara que não tem aquela síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Você nasceu preto, mas você vai fazer e está fazendo a diferença. Você é um cara que viajou, fez militâncias em outros países, trazendo, levando um pouco da sua cultura preta e trazendo aquilo que é enriquecedor de outros locais. Então, assim, mais uma vez, parabéns por essa sua capacidade, né, de gerir pessoas, porque você na sua construção, como você bem citou, você vai trazer dentro do seu mandato pessoas jovens e atuantes, e você bem frisa que para estar ao seu lado não necessariamente a gente precisa de um diploma, mas sim da capacidade de se desenvolver dentro da política, ter uma referência, que é o que está faltando hoje, não só na política de Antônio Cardoso, mas assim também de Feira de Santana, como de todo o Brasil, né? Essa falta de conhecimento, porque às vezes o papel, né, qualifica o homem, mas na hora do trabalho o homem não tem qualificação nenhuma. Isso é lamentável. Sim, porque assim tem pessoas que acham. O Brasil tem um formato de pensar a educação muito forte ainda, das pessoas se qualificarem não para poder ajudar a uma coletividade, mas para poder sobressair-se desta coletividade, para ser uma referência. E eu tenho dito para as pessoas que têm dialogado comigo que eu não quero que as pessoas sejam... Não é para Gelsivaldo ser a referência e não ter mais ninguém. Não é para dizer eu entrei e fechei a porta. Eu entrei, abro a porta, quebra as paredes para entrar mais pessoas. Porque a gente precisa de que tenhamos pessoas para construir nossa coletividade. Se a gente pensar nos quilombos, o quilombola, os quilombos não foi feito por uma pessoa, foi feito por uma coletividade de pessoas que tinham o mesmo intuito. Lógico que tem que ter alguém para puxar, tem que ter uma liderança, tem que ter um líder, mas tem que ter pessoas também ajudando. Então esse é um ponto que eu acho muito importante, pensar no coletivo. O segundo ponto que você trouxe é cuidar de todo mundo. Eu fui eleito com 5.519 votos. Eu fui eleito pelo Partido dos Trabalhadores. O lado da atual prefeita, ela teve 4.000 e tantos votos. A gente vai governar o município para todo mundo. Sim. Na terça-feira passada, eu tomei café com a prefeita para dialogarmos já sobre a transição de governo. Dialoguei e vou dialogar com todas as pessoas possíveis. Eu sou um democrata, sou defensor da democracia. Conheço de nome, de história, de família, todos os vereadores que foram eleitos pelo lado dela. Lamberto, Filó, Chico Rico e Gerson do Mocó. Conheço historicamente. Então, assim, vou dialogar com todos eles. Conheço as pessoas que votaram nela também. E, logicamente, que eu ganhei com um grupo político. Os vereadores que meu grupo elegeu foram Cecília, Carrinho, Rogério, Grando e Júlio Arnaldo. E essas pessoas é que vão dialogar comigo no Conselho Político para poder decidir qual é o formato que vamos implementar no município. Eu ter do meu lado trabalhando pessoas que atuaram comigo na gestão, não me informa que eu vou desprezar ou perseguir os demais. A gente governa com quem ganhou com a gente, mas trabalha para todo mundo. Quem vai trabalhar comigo já sabe que não é de maneira nenhuma para poder menosprezar, desqualificar ou atender mal quem votou contra. Quem votou contra votou porque naquele momento acreditava que era a melhor opção para si. Outras pessoas porque não puderam votar em mim porque tinham algumas necessidades. As pessoas que não dizem, vai fulano de tal, quando tem que perseguir. Eu conheço a pobreza. Eu passei fome, eu já dormi muitas noites sonhando com comida porque eu dormia com fome. Quem é pobre não tem partido político. Quem é pobre tem necessidade, tem fome. Então, assim, às vezes as pessoas votam numa pessoa, não é porque quis votar, é porque trabalha, é porque tem um filho que está ali trabalhando, é porque recebeu uma casa, é por diversos todos os outros motivos que eu conheço. Então eu não vou fazer um trabalho de perseguição a ninguém.